Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1. Você que achou, peço que você fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. Segunda Reis 20, versículo 1. Você que não trouxe Bíblia, pode acompanhar no telão. Todos acharam? Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1. Apenas o versículo 1. E diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Vamos orar nesse momento. Deus Santo, Deus Poderoso, que esta igreja reverencie, Senhor Deus, o teu santíssimo nome. Meu Pai, te faz presente nesse lugar. Não adianta, Deus, essa igreja cheia, mas vazia do teu Espírito. Então te pedimos, Senhor, que a tua presença esteja aqui, Deus. E eu sei que está aqui, Senhor. Deus, fala conosco. Traz uma mensagem poderosa, Senhor Deus, para as nossas famílias e para a nossa casa, Senhor. Deus, eu não tenho nada a oferecer, Senhor, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pode sustentar a tua igreja, Deus, alimentar a tua igreja, matar a fome e a sede da tua igreja, Senhor. Então, Senhor, que eu diminua nessa noite, para que tu cresça, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Eu não irei demorar e também agradeço aos irmãos as orações. Eu ainda não estou 100%, né? Mas a voz está saindo, dá para vocês me ouvirem. E eu creio que Deus sustenta, e obrigado pelas orações, pela minha vida e pela minha família. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós estamos com o nosso tema, encerrando o nosso tema, compromisso com a família. Nós temos compromisso com a nossa família? Você ama a sua família? Quem ama, diga amém. Nós amamos a nossa família. Hoje eu não vou pregar expositivamente, como você está acostumado, mas fique com a sua Bíblia aberta, que nós iremos fazer uma jornada bíblica aí, procurando alguns textos que são de grande valia para a mensagem de hoje. Meus irmãos, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, o texto ele começa dizendo o quê? Logo o começo do texto, naqueles dias. Irmãos, que dias são esses? Que dias são esses? Quando você lê alguns textos, os capítulos anteriores, você vai dar de contra com um rei chamado Acaz. Esse rei, ele era idólatra, era um homem perigoso. Na verdade, no reinado de Acaz, Israel viveu a pior fase espiritual. Esse homem levantou todos os altares de Baal, do diabo, de outros deuses, fez o povo de Israel se tornar um povo idólatra, e eles acabaram vivendo a pior fase espiritual. Quando o seu pai morre, entra o rei Ezequias, que é esse homem que nós estamos tratando aqui. Ele inicia o seu reinado com 25 anos de idade, e quando ele inicia, ele vai totalmente na contramão do seu pai, e ele faz uma reforma espiritual. Ele derruba os altares de Baal, ele derruba os postes ídolos que foram erigidos naquela época pelo seu próprio pai, e traz uma reforma espiritual, e Deus
derrama sobre aquele povo, nesse momento, um avivamento poderoso. Inclusive, se você for ver, você sabe que Moisés levantou uma serpente de bronze, e foi no reinado de Ezequias que essa serpente é derrubada. Irmãos, e a primeira coisa que a gente vê, você olha, por exemplo, em 2 Reis 18, 5, 6, diz que Ezequias se apegou tanto em Deus, que não existiu homem antes dele e nem depois igual a ele. Ezequias era um homem piedoso, Ezequias era um homem que amava a Deus, e o povo, a partir disso, experimentou um grande avivamento. E aqui eu já quero trazer uma primeira lição para você, para sua casa e para sua família. O avivamento que nós tanto queremos para a nossa casa só vai acontecer quando você tomar atitudes, quando você tomar certas atitudes. O filho poderia ter continuado o legado do pai, o legado idólatra, e Israel poderia continuar na pior fase espiritual, mas ele, na contramão do seu pai, tomou uma atitude difícil, amarga, dolorosa, fazer o povo todo voltar para Deus. Mas foi assim que Deus derramou um avivamento naquele povo. Tem coisas que nós temos que fazer na nossa casa, não só de falar, temos que tomar atitudes, decisões. Em casa, às vezes, quando nós estamos numa dificuldade, eu percebo, quando as crianças já estão assim, meio desinteressadas, porque filho de pastor fica desinteressado, você sabia disso? Filho de pastor fica com preguiça. Filho de pastor às vezes não quer vir para a igreja, quer parar de orar, e a gente precisa estar sempre ali. E aí, quando eu vejo que as coisas já começam a desandar, eu tomo certas decisões. Corta isso, corta aquilo, para com isso, não vai ter mais isso, só vai voltar a ter isso depois disso. E assim a paz volta a reinar dentro de casa. Quem sabe muitos de vocês já estão acostumados com a situação que está instalada na sua casa, e às vezes você tem medo de tomar uma decisão, medo de chutar o balde, medo de falar assim, não, podem parar com isso, a partir de hoje, agora será uma nova vida. Mas eu digo para vocês, se vocês tomarem certas decisões e certas atitudes, Deus derramará um poderoso avivamento na casa de vocês. Mas vocês precisam tomar essa mesma decisão. Tanto que Deus estava com Ezequias, que ele, nessa fase tão boa espiritual, ele é cercado pelo rei da Síria, Senaqueribe, e ele tinha só o exército mais poderoso do mundo. 185 mil homens cercaram Israel, e Ezequias ficou com medo, e ele faz uma oração assim: Senhor, livra-nos das mãos do rei da Síria, para que tu mostre para todas as nações que tu é o Deus de toda a terra e de todo o universo. A palavra diz que quando Ezequias termina a sua oração, na mesma noite, um anjo do Senhor desce no arraial, e os 185 mil assírios são derrubados numa só tacada pelo anjo do Senhor. Meu irmão, quem ora ao Senhor, quem coloca a sua família em oração, Deus intervém. Deus não deixa uma família que ora na mão, de forma alguma. Então, meus irmãos, é nesses dias, que o texto diz, naqueles dias, é nesses dias que Ezequias recebe a pior notícia da vida. Eu não sei se você já passou por isso, quando você está numa fase boa espiritual, e você recebe a pior notícia da vida. Quando você está cheio de Deus, e você recebe uma notícia que tenta abalar você. Aconteceu com Ezequias. Naqueles dias, que dias? Nesse poderoso avivamento de Deus, Isaías, o profeta, entra na sua casa, e ele não traz uma mensagem de otimismo, não traz boas notícias. Ele chega assim: coloca a tua casa em ordem, porque não viverás e morrerás. A palavra de Deus diz que quando Ezequias ouviu essa palavra, ele chorou muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo.
E ele chorando para Deus, pedindo para Deus: Deus, lembra-te de mim, Senhor, como fui fiel contigo, como fui reto diante de ti. E a palavra diz que Isaías não tinha nem pego distância. E Deus fala com Isaías: volta, porque eu ouvi a oração e o choro de Ezequias. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ainda que a sua casa esteja numa dificuldade imensa, ainda que você ache que você tenha perdido o controle, ainda que você ore e chore diante de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está escutando a sua oração e está vendo as tuas lágrimas. Deus está vendo. Deus sabe o que você está passando. Ele cuida de nós. E aí Isaías volta para a casa de Ezequias e diz assim: Deus ouviu a tua oração e ouviu as tuas lágrimas. E ele diz que em 3 dias ele ficaria curado e daria mais 15 anos de vida para Ezequias. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa: ele anulou o decreto de morte de Ezequias, mas ele não anulou a sentença que ele deu para ele. Ele chegou lá: Deus está anulando o decreto de morte, você não vai mais morrer, mas põe em ordem a tua casa. Essa sentença ele não abriu mão. Agora, diante de todo esse contexto, será que Ezequias obedeceu a ordem de Deus? Eu queria que você fosse comigo, se você é bom de endereço aí, abra sua Bíblia em 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32. Quem for achando vai dizendo amém. 2 Crônicas 32. 32, 24. É um texto paralelo a esse que nós acabamos de ler. Olha o que ele fala de Ezequias. Ele vai responder essa pergunta: se Ezequias colocou a sua casa em ordem durante esses 15 anos a mais que Deus deu para ele. Diz assim: naqueles dias, você sabe que dias são esses, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor e ele lhe respondeu, deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi dado, pois seu coração se tornou orgulhoso. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. O texto nos informa que Ezequias não aproveitou os 15 anos de vida que Deus deu para ele. Qual era a ordem? Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Meu irmão, se você quer sair com uma mensagem daqui hoje, saia com essa: põe em ordem a tua casa. Ele não obedeceu, e por não ter obedecido, a ira do Senhor veio sobre ele. Agora, o que foi que Ezequias fez? O seu coração se tornou orgulhoso. E o que fez o coração de Ezequias se tornar orgulhoso? Agora você volta para o texto que nós estávamos lendo. Você volta para o texto de 2 Reis 20. Você volta lá, não perca de vista o texto. E ele diz assim, o texto, vamos ver o que o coração de Ezequias se transformou. Ele diz assim: nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a sua casa, todo o seu tesouro, toda a sua prata, ouro, especiarias, óleos finos, seu arsenal, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nenhuma casa, nem todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: quem foi aqueles homens que disseram, de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou a ele: o que viram na tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias que tudo quanto houver em tua casa, entesourar teus pais, até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Os teus filhos, que tu geraste, tomarão e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías:
boa é essa palavra, porque dizia no seu coração: haverá paz e segurança nos meus dias. Meus irmãos, preste muita atenção no que aconteceu aqui. Ezequias foi curado, Deus deu livramento para ele tinha 15 anos para colocar a sua casa em ordem. E aí nesse entretempo, ele recebe uma comitiva da Babilônia, a Babilônia que era um povo inimigo de Deus. E quando ele chega na casa de Ezequias, ele começa a mostrar os seus tesouros, seu palácio, as suas dádivas, tudo o que ele tinha, e em nenhum momento ele deu glórias a Deus. Em nenhum momento ele diz assim: isso aqui foi Deus que me deu. Olha, você vê esses tesouros, foi o Deus de toda a terra que me deu. Tanto que Isaías chega com ele e pergunta, e ele diz: mostrei tudo, mostrei o quanto sou poderoso, mostrei o quanto meu coração está orgulhoso. E meus irmãos, preste atenção numa coisa muito importante. 2 sentenças foram dadas para Ezequias. Quando o seu coração se tornou orgulhoso, quando ele se achou poderoso, quando ele se achou que não precisava mais de Deus e se achava o dono de tudo, Isaías olha para ele e dá 2 sentenças. Ele diz assim: todo esse tesouro que você mostrou para os babilônicos, eles voltarão aqui e levarão para a Babilônia. Aí você fala assim: grande coisa, levar os tesouros, levar o que eu tenho. Mas ele dá uma segunda sentença. Ele diz assim: os teus filhos que tu geraste se tornarão eunucos e servirão na Babilônia. Irmãos, olha o que Isaías traz de tão terror para Ezequias. E é interessante que Ezequias fala assim: boa é essa palavra. Sabe por que Ezequias diz isso? Diante de uma sentença tão aterrorizante como essa, ele está dizendo assim: bem, se Deus vai me punir, não vai me punir agora, porque virá um tempo, eu não estarei mais vivo, e a sentença que está trazendo para mim, quando vier, eu já estou morto, porque vai ser os meus filhos que vão receber a punição de Deus daquilo que eu fiz. Os teus filhos serão eunucos. Então ele fala assim: boa essa palavra, depois que eu morrer, pode derramar juízo sobre eles, que eu não estou mais nem aí, eu vou ficar em paz. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, meus irmãos: você se preocupa com a sua geração? Você se preocupa com seus filhos, com seus netos? Ou você está pensando só em você? Porque se você não coloca a sua casa em ordem a tempo, você está dizendo para mim que a próxima geração tanto faz. Se recair algum tipo de juízo, que caia na próxima geração e não na minha. Deus se preocupa com a nossa geração. Deus se preocupa com os nossos filhos. Deus se preocupa com os nossos netos. Deus se preocupa com os nossos bisnetos. Nós estamos olhando aqui, Deus está olhando lá no final. Mas Ezequias não se preocupou com a sua geração. Meus irmãos, você entende que o que você faz aqui vai definir quem serão seus filhos, seus netos e seus bisnetos. Se você é um pai íntegro aqui, você vai fazer filhos íntegros, netos íntegros, bisnetos íntegros. Se você é um homem longe de Deus aqui, você vai fazer filhos longe de Deus, netos longe de Deus, bisnetos longe de Deus. A nossa geração tem que ser a nossa preocupação. E muita gente faz com Ezequias: boa essa palavra, que cai esse juízo, não em cima de mim, mas para os meus filhos, netos e bisnetos, porque eu já vou estar morto. Olha o quão profundo, meus irmãos, é isso. Porque muitas pessoas dizem assim, que Davi ganhou o mundo, mas perdeu sua casa. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a casa, ganhou sua família. Nós temos que nos preocupar com a nossa família. E qual é a preocupação de Deus? Como isso é tão profundo? Porque se você for olhar lá em Abraão, no começo,
que ele fala assim: Abraão, olha para as estrelas, farei de ti uma grande o quê? Descendência. Deus se preocupa com os descendentes. E é interessante qual é o sinal que Deus prometeu para Abraão, que a sua descendência seria abençoada: a circuncisão. E a circuncisão é que o homem, quando nasce, ao 8º dia, o seu órgão reprodutor é marcado. E Deus está falando assim para Abraão: Abraão, quando você for reproduzir, faça filhos, na sua aliança que você tem, faça filhos para a glória de Deus. Faça filhos com a mesma aliança que você tem, faça filhos com a mesma aliança. A circuncisão é um sinal não para o pai, mas para a próxima geração. Quando você for fazer filhos, olhe a marca que você tem. A geração, ela é algo preocupante para Deus. Você ama seus filhos, irmãos? E o futuro deles é do seu interesse. Você sabia disso? É do seu interesse. Agora, que amor é esse que você tem pelos seus filhos? Porque não é todo tipo de amor que é positivo. Há um amor negativo. Se você for para Eli, em 2 Crônicas 2, 1 Crônicas 2, você vê que Eli era um sacerdote de Deus, mas os seus filhos eram uma vergonha. A palavra de Deus diz que quando faziam o sacrifício, colocavam o sacrifício na panela, os filhos vinham com um garfo de 3 dentes e pegavam o melhor e comiam. A palavra de Deus diz que os filhos de Eli se relacionavam com as meninas que ficavam na porta da tenda. E Eli falava, e ninguém dava ouvido. E Deus olha para Eli e diz assim: você vai morrer, os seus filhos vão morrer. E por que os seus filhos vão morrer? Por que você vai morrer? Porque você amou os seus filhos mais do que a mim. Quando Eli foi repreender os filhos, já estava sem moral, já tinha perdido a atitude, já tinha perdido o poder. A palavra dele não servia mais para nada. Os filhos, como o texto diz, eram filhos do diabo, filhos de Belial. Meus irmãos, o nosso amor pelos nossos filhos deve direcionar eles para amar a Deus. Se você ama seus filhos ao ponto de eles fazerem o que querem e ficarem para longe de Deus, isso não é amor. Você pode dar qualquer outro nome, mas isso não é amor. Amor aos filhos que afastam eles de Deus não é amor. Eu me lembro que o meu irmão mais novo, ele pequeno, 7, 8 anos, para você ver as consequências disso. A minha mãe teve sempre um amor especial pelo meu irmão caçula, porque o seu pai morreu, meu padrasto da época morreu, e ele foi criado praticamente dos 6 anos de idade sem pai, né? E ele sofria muito com isso, e a minha mãe teve um carinho especial por ele. Eu fui criado numa chibata, na pisa. Eu faltava escola, eu vinha pegando porrada da escola, mas o meu irmão não. Meu irmão era sempre cuidado. Eu falava: mãe, cuidado com o Arthur, cuidado com o Arthur. E eu me lembro que ele chegou em casa cantando uma música: eu gosto de ser vida louca. Aí eu falei assim: mãe, que música é essa aí, mano? Felipe, não te preocupa, é uma criança, deixa ele. Tá bom. Meu irmão, com 12 anos, nessa vida louca dele, começou a usar maconha. E foi piorando, e minha mãe começou a perder o controle. Chegou um tempo que foi levado tão a sério essa vida louca do meu irmão, que numa sexta-feira nós recebemos uma ligação da delegacia: meu irmão tinha sido preso, porque ele foi assaltar no Atalaia, com uma faca na mão, roubando um turista, e o meu irmão foi preso. Eu me lembro a vergonha da minha mãe, e ela me ligou desesperado. Eu estava na Revemar, eu era gerente de uma loja, e ela me ligou, e eu larguei tudo, fui lá,
e ver o meu irmão todo algemado, igual um vagabundo, eu falava para a mãe: mãe, cuida dele direito. Meu irmão usa maconha até hoje, 21 anos de idade. Sabe o que foi isso? Um amor excessivo, ao ponto de ele não querer mais Deus. E para piorar, o meu irmão ainda é do candomblé. Meus irmãos, põe em ordem a tua casa. Quem está entendendo, diga amém. Se você ama e não exorta, se você ama e não corrige, se você ama e aceita tudo, não toma nenhuma atitude, você vai perder os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos para esse mundo, para o diabo. Às vezes eu fico vendo mães, o filho pequeno, aí começa a falar os primeiros palavrões. Você já viu isso? Olha que engraçado, que maravilha, está falando palavrão, vai rindo disso, vai rindo dele, a sua filha dançando funk, vai rindo. Estimule os filhos com 15 a namorar cedo, estimule, e você vai ver o que vai dar isso. Meu irmão, tudo que é errado não é bonito para Deus, e nós precisamos repreender nossos filhos e nossos netos, porque nós temos que nos preocupar com a nossa geração. Eu me lembro de um irmão lá em Salinas, uma pessoa abençoada, músico lá da igreja, tocava, e eu percebia que o irmão nunca, eu passei 4 anos naquela igreja, 4 anos, eu nunca vi aquele irmão ofertar 20 centavos para a igreja, eu nunca vi, eu achava estranho aquilo. Toda a igreja ofertava dizimista, ele não era. E aí eu fiquei na minha, até porque quem é dizimista e quem não é, vocês sabem aqui, quem me conhece, nunca chamei a atenção de ninguém, não tem problema com isso, porque isso é uma coisa você e Deus, amém, irmãos? É você e Deus, né? E aí, a gente conversando um dia, ele chegando lá no gabinete pastoral, a gente batendo um papo, e aí ele falou assim: pastor, não sei se o senhor já percebeu, e eu dando uma de João sem braço, né? O que, irmão? Eu nunca consegui devolver meu dízimo. Aí eu falei: irmão, por quê? Deixa eu contar a minha história. E ele contando para mim, ele quando criança, a avó dele era tesoureira da igreja, e aí a mãe dava a oferta, assim como eu faço com os meus irmãos, também faço com as crianças, e faça isso com as crianças, ensine elas a ofertar cedo, ainda que o dinheiro seja seu, mas faça elas ofertarem para Deus, amém, irmãos? E aí ele vinha, botava no gasofilaço, aí no final do culto, a tesoureira ia fazer a contagem, ele chegava assim: vó, eu vim pegar meu dinheiro de volta, vim pegar meu dinheiro. E a avó, meu Deus, que lindo, maravilha, toma, aí pegava, devolvia para ele, botava, devolvia, botava e devolvia, botava e devolvia. E ele com lágrimas nos olhos falou: isso fez muito mal para mim, eu não consigo, ele assumindo, não consigo dar R$1 para a igreja, porque eu sou avarento, porque eu aprendi isso desde criança. Eu separo o meu dízimo, pastor, eu separo, mas quando eu vou dar, parece que um negócio eu gasto, eu não consigo, e nem oferta, 50 centavos é pesado para mim, para me dar para a igreja, mas isso foi o que foi feito com ele. Meus irmãos, é tão sério o que nós fazemos. Vocês viram os juniores aqui, as crianças aqui, e quem é da igreja sabe, eu invisto pesado em crianças e adolescentes, porque essa é a igreja de amanhã, são os seus filhos, serão os futuros pastores, futuros missionários, futuras missionárias, serão os filhos de vocês. Então o que nós fazemos agora, colocando em ordem agora, é o que vai acontecer amanhã. Eu tenho a impressão, meus irmãos, que na conjuntura atual, parece que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais, parece que os nossos pais foram mais crentes que nós, parece que nós somos mais crentes que os nossos filhos, e se continuar na mesma pegada, os nossos filhos vão ser mais crentes que os nossos netos, e daqui a 1, 2 gerações, essa geração vai se perder. Nós precisamos investir nos nossos filhos. Todos esses erros que acontecem, como uma pessoa chega assim: pastor, eu não sei onde eu errei, lá atrás. Agora
Não é o problema agora. Foi lá atrás. E para continuar, meus irmãos, falando em fim de geração, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com a geração de Ezequias. E aqui eu termino. Manassés, o seu filho, filho de Ezequias, idólatra, feiticeiro e assassino, rei de Israel, ao ponto de pegar o seu próprio filho e colocar na boca de Baal, dentro de um fogo ardente, sacrificando o próprio filho. Sabe o que deu toda essa história? Abra comigo em Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim. Deus está falando de uma geração de Ezequias. E saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, diz assim diz o Senhor: o que é para a morte é para a morte, o que é para a espada é para a espada, o que é para a fome é para a fome, o que é para cativeiro é para cativeiro. Porque eu os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para arrastarem, com aves dos céus e as feras do campo para devorarem e destruírem. Entregá-lo-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Agora preste atenção nesse final. Por que Deus está fazendo isso? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. 111 anos depois, já no profeta Jeremias, o que foi feito lá atrás, a conta chegou. A conta chegou. O cativeiro babilônico se instalou em Israel. Os mesmos babilônicos que foram visitar Ezequias e olhar os seus tesouros, os seus ouros, agora eles vieram para cima, tiraram os tesouros de lá, fizeram os filhos da sua descendência todos eunucos. Você sabe o que é isso? Eunuco é um homem castrado, meu irmão. Sabe o que ele está falando assim? Sua geração acabou, daqui não nasce mais ninguém. Olha o terror que aconteceu ali, por causa de lá atrás, não colocou a sua casa em ordem. E eu chego à conclusão, e aqui eu encerro: o cativeiro babilônico aconteceu em Jeremias, 111 anos depois, mas começou na casa de Ezequias, quando ele não colocou a casa dele em ordem. Põe a sua casa em ordem. Pastor, e como é que eu coloco a minha casa em ordem? Meus irmãos, você quer ter uma família abençoada? Sim ou não? Amém? Você precisa colocar hoje a sua vida espiritual em ordem. Você que é pai, você que é mãe, seus filhos estão olhando em você. E seus filhos só vão amar a Deus se eles verem que vocês amam a Deus. Os filhos de vocês só vão vir para a igreja se vocês também vierem. Os filhos de vocês só vão ter contato com a palavra de Deus se você tem contato com a palavra de Deus. Os filhos de vocês só vão orar se vocês tiverem vida de oração. Ajeitem a vida espiritual de vocês. Coloque o casamento de vocês em ordem. Os filhos vendo os pais brigando, eu trabalhando e atendendo crianças, quando eu vejo um pequenozinho assim revoltado, que gosta de agredir os outros, quando eu vou ver, é porque eu aprendi lá com meu pai. Porque meu pai era assim. A nossa geração só vai ser abençoada, escute isso, se nós colocarmos a nossa casa em ordem agora.
Deus ama a nossa geração. E eu creio no nome de Jesus que os filhos de vocês, os netos e os bisnetos, serão muito abençoados. Você crê nisso? Amém? Mas se você colocar a sua casa em ordem hoje, fique de pé nessa noite.